Olá, pessoal, saudações sustentáveis. Aqui é o professor Paulo Vieira. Nós vamos então dar continuidade aqui no conteúdo a respeito do subsistema de drenagem pluvial. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre algumas alternativas a respeito das técnicas aí de drenagem pluvial, completando assim o conteúdo sobre o subsistema de drenagem pluvial da disciplina URB 121, Sistemas Urbanos. Vamos lá. Então, como melhorar o manejo das águas pluviais no espaço urbano, né? Essa é a primeira pergunta que fica, né, diante daquilo tudo que a gente viu anteriormente, do panorama da gestão dos serviços, dos custos, né, os custos elevados para podermos lançar essa infraestrutura que demanda muito de concreto, demanda muito de estruturas caras, né, esse sistema convencional que a gente tem, né? Então, nós apresentamos, né, evoluímos essa questão dessas técnicas, com técnicas denominadas aí de técnicas não convencionais de controle das águas pluviais, ou técnicas compensatórias em drenagem pluvial. E também denominada por nós como técnicas sustentáveis em drenagem pluvial. Então, esse termo a gente vê em alguns casos, e nós vamos ver que essas técnicas, para contribuir aí, então, nesse sistema convencional, será bastante útil, e isso em todas as circunstâncias, não somente no ambiente mais urbanizado, mais densamente urbanizado, mas também em locais onde que nós não temos um índice de adensamento ou de urbanização tão intensificado aí. E urbanização, quando a gente coloca nesse ponto, é voltada mesmo à questão da ocupação, né, impermeabilização da superfície do solo urbano com materiais aí impermeáveis. Então, essa alteração, né, que nós vamos ter. Mas vamos lá. Então, para propormos, entendermos até as próprias técnicas que vão ser colocadas aí como alternativas ou compensatórias a esse processo da urbanização, a gente tem que refletir um pouco na situação antes, né? E compreender bem o que a gente está impactando nesse espaço urbano, nesse meio urbano, na superfície do solo, que vai então nos demandar aí essa toda essa necessidade de drenar essa água pluvial, tá? Então, trazer essa demanda para nós aí, pelo serviço, então, de retirar a água pluvial desse espaço urbano nosso. Então, a princípio é essa, né, o conceito. Vamos retirar isso, livrar desse problema. Considera essa água pluvial sempre como problema, né? Então, a gente tem aí, né, sempre, né, guiado nessa condição de urbanização desordenada das nossas cidades, sempre em algum momento, sempre em algum um estágio, né, de crescimento da cidade ou em tempos diferentes, mas isso sempre acaba ocorrendo, né? E essa condição desordenada, voltada aqui para a questão da drenagem pluvial, do saneamento, no caso da drenagem mais especificamente, está relacionado lá, por exemplo, com aquela ocupação das várzeas, né? Nós comentamos isso anteriormente, e aí essa ocupação dessas várzeas, dessas áreas do entorno ali do rio, né, também é tratada pela área ambiental como áreas de preservação permanente, tratadas também como área de mata ciliar, né? Então, são áreas que nós vamos ver que a água ocupa ali naturalmente. E aí a gente vai confinando, né, os rios, vai ocupando, vai aterrando essas áreas, vai desmatando, né, vai retirando a mata ciliar, vai promovendo erosões, então essas erosões acabam sendo ruins também pelo fato de estar acumulando esse solo, esse material na calha do rio, né?
isso vai também diminuindo a capacidade do rio de transportar água, então vai assoreando o rio, essas erosões, não somente na várzea, mas na bacia como um todo, ela vai acumulando no rio e vai assoreando o rio, né? Esse material dessas erosões que vão sendo levados pela própria enxurrada. E também promovendo a redução da calha secundária do rio, né? A gente vai sempre ocupando cada vez mais dentro da várzea, até mesmo dentro da própria calha. Uma outra impacto, né, uma outra ação que vai causar um impacto bastante relevante é a impermeabilização do solo, né, como a gente já tinha falado e vem falando ao longo do curso, né, voltado a essa questão da drenagem. Então, essa impermeabilização aí, ela gera aí redução da filtração da água pluvial, o aumento e a aceleração do escoamento superficial. Então, essa questão é muito importante a gente entender, que é uma outra consequência dessa impermeabilização. Então, não é somente a capacidade de impermeabilizar o solo e, com isso, não infiltrar, mas também aumentar a velocidade, né, a quantidade de água e a velocidade desse escoamento superficial. Isso, então, inevitavelmente vai promover o aumento das vazões de cheia diretamente. Então, a gente está aumentando mais ainda essa quantidade de água no tempo. E aí a solução, né, tradicional é a canalização dos córregos, a ampliação da capacidade de rios, então, para suportar todas essas ações nossas aí, gerando essas consequências, né? E isso acaba intensificando muito o escoamento superficial e que acaba não resolvendo o problema. Nós temos, né, observado isso praticamente toda chuva, em locais mais adensados e urbanizados, a gente, né, sempre tem problema e põe a culpa na chuva, né? E aí, assim, a gente não olha de fato para essas duas questões. Vamos sim dar uma olhada aqui nessa figura a respeito aí sobre as ocupações e várzeas e as alterações do regime de escoamento das águas. Então, para a gente entender um pouco melhor, né, começar a compreender um pouco de forma mais técnica o que de fato, né, impacta e como impacta então essas ocupações nossas, né, nas bordas dos rios aí, dos córregos, né, e a alteração que isso causa então nessa água pluvial que nós vamos ter que drená-la, né? Então, nessa primeira figura aqui, a gente está vendo aí a várzea, né, dando espaço para o rio encher, né, esvaziar e se mover. Então, no período, né, da chuva, o rio vai, né, acumular mais água devido, né, toda a contribuição da bacia. Então, a várzea serve para isso, para aquele período, né, de cheia, suportar essa água a mais aí durante esse período chuvoso. E também tem uma condição muito relevante, a gente às vezes esquece dela, é que o rio não é um sistema é, um sistema que não se modifica ao longo do tempo. Pelo contrário, os meandros, as curvas, os caminhos do rio, né, dos córregos, elas vão se alterando ao longo do tempo. Então, existe um processo natural ali de transformação desses meandros, né, dessas curvas dos rios, né, de uma própria erosão natural que vai ocorrendo na parede do canal ali. Então, ele vai mudando um pouco, né, o seu comportamento ao longo do tempo. Então, essa é uma condição natural do rio. E aí, quando a gente, nessa área, né, das várzeas, e aí quando a gente começa lá, né, começando aqui da esquerda, fazendo as intervenções antrópicas ali no rio, para retificar ele, então tornar ele retilíneo, vai ocupando um entorno, é inevitável, né? Então a gente vai estar ocupando uma área onde naturalmente ela se comporta de uma forma a amortecer aí esse volume de água, esse volume de chuva num determinado momento. Então é uma área que não pode ser ocupada por essa condição natural. Então
está aí uma das principais justificativas da tal da APP, da Área de Preservação Permanente, que fala lá no Código Florestal, né? Existe uma condição, né, também ecológica dessa mata que está no entorno do rio, né, uma condição ecológica importante para o equilíbrio ecológico ali desses dois ecossistemas e essa faixa, né, entre do rio, né, que é nós temos um rio, que tem um ecossistema aquático, aí nós temos essa faixa de transição, que é essa APP, que é essa várzea, que a gente chama de ecótono, é uma faixa de transição de ecossistemas. Aí depois que a gente passou para dentro, né, nós temos então o ecossistema terrestre, né, onde a gente tem os biomas terrestres todos aí. Então, é uma área ecológica muito importante e nós estamos vendo uma função hidrológica dela, né, também muito importante. Então, uma área para não ser ocupada, está aí um dos motivos, né, para a gente ter esses alagamentos aí no entorno desses rios que passam aí em áreas urbanas, principalmente no período, né, de maiores volumes de chuva. E para entendermos um pouco também melhor esse impacto dessa forma de utilizar também o rio, de retificar ele, né, principalmente nesses trechos urbanos dos nossos rios, né, então a retificação de corpos receptores, e aí com isso a gente altera o regime de escoamento. Então, uma condição muito interessante para vocês começarem a observar o que de fato isso altera nesse comportamento de escoar as águas ali pelo rio. Então, nós temos num primeiro momento aqui, nessa figura, essa condição natural, né, de um rio com vários meandros, várias curvas, né? E aí quando chove, né, a gente tem no início aqui do trecho, né, então está chegando muita água aqui, nós temos o tal do hidrograma, esse hidrograma de montante aqui, ó. Hidrograma de montante, ele vai trazer para nós uma informação da quantidade da água, né, a ser escoada num tempo. Então, o hidrograma ele traz para a gente essa condição da quantidade da água, então a gente tem um pico da água no tempo. Então, imagina um gráfico aqui com um eixo na horizontal e um eixo na vertical. O eixo da horizontal indica o tempo, né, o tempo que a gente tem aí para escoar água, e o eixo da vertical, a gente tem, então, a quantidade de água. Então, olha que interessante, para esse tempo aqui, olha só, a água chegou toda muito rápida, né? O ideal, então, quando a gente então tem o rio com todas as suas curvas, esse tempo vai prolongando, né? Então, essa quantidade de água que a gente tem para poder transportar, ela vai, então, amortecendo, ela vai demorando mais a passar, e isso aí, então, a gente não tem esse pico, nós não temos uma quantidade grande de água em pouco tempo, então a gente amortece esse pico, né, da curva aí, e aí a gente tem um hidrograma ajusante, olha só, onde a gente está passando todo aquele volume de água que teria que passar, só que com mais tempo, não tendo aí um pico mais pronunciado, causando aí um possível problema de inundação. E aí, quando a gente vai retificando o rio, então a gente vai tornando ele mais retilíneo, vai tirando essas curvas do rio, a gente vai então diminuindo essa capacidade desse hidrograma, que é essa informação que a gente tem, né, por meio desse gráfico aqui, dessa curva que fala para a gente quantidade de água no tempo, né? Então a gente olha só, quanto menos curva, né, a gente tem no rio, quanto menos percurso, aqui a gente tem um percurso, né, muito maior do que esse aqui. Então o rio a água leva mais tempo, né, passando aqui nesse primeiro desenho do que nesse segundo aqui. Então
a quantidade de água que a gente tem para transportar no tempo, ela vai alterando e a gente tem picos, né? E a gente acaba tendo esses picos aí de água no tempo que vai, então, promovendo essa dificuldade nossa de escoamento, até chegar no momento onde a gente não tem mais curva, não tem mais nenhuma capacidade de amortecer a água ao longo do trecho do rio, onde a gente tornou ele todo retilíneo, né? Tirou todas as curvas, e aí o hidrograma, né? O hidrograma que a gente tem da montante e de jusante é o mesmo. Então, aquela quantidade de água que chegou ali por causa da chuva, principalmente, ela não vai ser amortecida no tempo. Então, nós vamos ter um pico aqui embaixo muito rápido da água também. Os principais danos, né? Então, assim, em função disso tudo, a gente tem alguns danos aí, né, que a gente pode considerar, e isso também é muito relevante para pensarmos na solução. Então, os principais danos decorrentes aí de inundações em áreas urbanas, né, que a gente tem e que a gente deveria refletir até para tomar a decisão, para escolher técnicas alternativas, seria então verificar esses danos. Então, nós temos danos aí considerados tangíveis, né, e danos diretos e indiretos, né? Então vamos ver alguns aqui. Os danos diretos, né, e indiretos desses tangíveis, a gente poderia falar aqui, ó, danos físicos aos domicílios. Então todas as edificações, todos os elementos do espaço urbano, vocês vão ver que vão ser impactados e alterados devido aí à ocorrência, né, de inundações na área urbana. Então, ou seja, a consequência daquele tipo de drenagem, a forma de urbanização que a gente tem. Então, danos físicos aí nos domicílios, no caso de construções, né, e elementos aí de residências, de edificações, né, são danos diretos. Danos indiretos, né, que são os custos de limpeza, manutenção, melhorias, né? Então, tudo, e aí envolve a questão das pessoas também, no caso de perda de renda, se ela deixou de alugar, né, aquele imóvel. Então, isso tudo pode ser considerado como danos indiretos, tá? No caso aqui de danos físicos ao comércio, então comércios e serviços, né, também são muito impactados. A gente vê aí, né, quando tem um alagamento, o comércio, né, sendo prejudicado, né, as pessoas perdem tudo que tem no comércio muitas vezes, né? Não somente a questão de mercadorias, mas também mobiliário, né? A estrutura ali dentro, assim como também impacta na questão, né, da receita, né, do comércio, do serviço, dessa atividade. Então, são danos aí indiretos, né, dessa condição que a gente tem aí de enxurradas. Promovida pelas inundações. E também outro tipo de dano, os danos físicos à infraestrutura. Então, nós estamos falando de domicílio, estamos falando, né, de comércio, serviços, empresas, e também existem os danos dessa inundação aí na infraestrutura pública. Então, a gente vê as ruas, né, os danos diretos aí, quem não lembra, né, do início do ano, a gente, né, tendo aquelas imagens lá da Avenida Tereza Cristina em Belo Horizonte, várias áreas em Belo Horizonte, totalmente, né, ruas, toda aquela infraestrutura pública ali, passeios, calçadas, né, os equipamentos públicos todos completamente destruído, porque a força da água, né, e o volume é muito forte, é muito grande, e essas estruturas não suportam. Mas nós temos também um outro tipo de dano, que são os intangíveis, né? Então, são aqueles danos relacionados a nós e aos animais, né? Então, por exemplo, nós temos danos relacionados às pessoas, né, e a questão social, por exemplo, a questão de ferimentos e perdas de vidas humanas, né? São diretos, né? O estresse que a pessoa sofre depois de passar um momento desse. Então, quem já ficou, por exemplo, preso dentro de um veículo, né, no caso de ônibus, carro, ou ficou ilhado, né, nunca mais se esquece. Então, assim,
É muito trágico você passar essa situação, imaginar que você está dentro de uma área densamente urbana e pode morrer afogado, né? Então, assim, é um impacto muito forte. Um outro dano aqui intangível é a questão da perda do patrimônio histórico e cultural. Então, são danos, esses danos intangíveis, danos que a gente, mesmo que seja direto, é difícil mensurá-los, né? Quanto custa isso, né? O valor disso, qual que é o valor de uma vida, qual que é o valor, né, de uma perna, qual que é o valor, né, de um impacto que a gente vai promover, por exemplo, no patrimônio histórico ou cultural, né? Então, nós estamos numa cidade histórica e a gente tem alguns elementos históricos, e aí essas inundações também podem prejudicar esses elementos, e isso, né, não tem preço depois, que não tem forma depois para recuperar, né, como anteriormente. Então, são esses danos que a gente tem que considerar, né, levar em consideração de forma prévia, para então assumir e tomar as medidas necessárias, que são medidas aí complementares, então, a esse sistema clássico, né? Então, aqui nós temos uma figura do sistema clássico que a gente tem aqui, né, assim, de fim de tubo, vamos dizer, né, do final do sistema de drenagem, né, então que chega água no canal, então no rio, que, né, depois a gente canalizou ele, pode ser um canal aberto, um canal fechado, mas que tem essa configuração típica, né? Então a gente tem essa ocupação, né, dessa várzea, né, com essas avenidas sanitárias, né, muito, né, oriunda aí desse tipo de urbanização, com esse conceito higienista, né, onde a gente leva, né, uma rede interceptora de esgoto, né, e a canalização do rio. Então a gente está vendo aí algumas coisas que, né, esse tipo de sistema traz, né, de consequência. E aí, o primeiro passo, então, para pensarmos em como lidar, né, com essa questão da drenagem pluvial, remeter para uma questão básica, a gente pensar nas condições naturais, né, desse corpo receptor, que é para lá que nós vamos encaminhar essa água pluvial, né? No final, ela vai chegar num corpo receptor. Então, a primeira coisa é isso, a gente levar em consideração as condições naturais e aí tentar manter o máximo possível das condições naturais daquele, né, do corpo receptor, do entorno dele, dos elementos, né, que constituem ele, tá? Então, esse é o primeiro passo. E aí, nessa linha, né, de tentar preservar ao máximo a várzea, o máximo a APP, a gente tem aí, então, essa condição, né, de preservação e tratamento do fundo de vale, né, ou da várzea aí, ou dessas áreas de APP. Tanto em condições, né, naturais, então a gente tem aqui uma condição natural, né, onde foi preservado o gramado, não deixou erodir a calha do rio, né, mas também em condições assim, onde tiveram algumas alterações no entorno, né, alterações de engenharia para manter. Então, esse canal já foi retificado, mas para manter a parede dele mais, né, sem ter nenhuma erosão, manter a parede dele mais resistente, né, inclusive ao momento da chuva, né, mas ainda assim manteve-se, né, uma condição daquela área para infiltrar a água, caso suba, né, o nível da água suba aqui durante o período da cheia, então tem essa condição. Da mesma forma, nesse outro canal aqui urbano, né, onde foi mantido aí essa área de várzea, justamente para a água, né, no período da cheia, ela poder se aportar ali e não causar esse impacto. Então, foi restringido aí essa ocupação nessas áreas, né? Nós temos um programa bem interessante lá em Belo Horizonte, que se chama Drenurps, e aí ele trabalha com essa questão de
revitalização de fundo de vales, né? Então, na primeira foto aqui, a gente mostra como que era na margem desse córrego, né? Com lançamento de tudo, né? De esgoto, lixo, o talude totalmente irregular, né? Erosões, e então, assim, sem condições nenhuma, né? De manter ali uma condição de transporte da água durante a chuva de forma, né, seguro. E aí esse programa ele faz justamente essa revitalização desses fundos de vale, passando aí, por exemplo, pela realocação das pessoas, né, que estão ocupadas na margem desses córregos. Então, esse é um passo muito importante, né, que tem muito a ver com essa compreensão do elemento urbano. Não é simplesmente, vamos fazer a obra de engenharia e vamos, né, melhorar aqui essas condições sob esse ponto de vista físico, mas tem a questão humana envolvida, né? Então, as pessoas que estão ali, elas precisam também né, ser realocadas em um local posteriormente seguro, né? Então, lembrar no primeiro momento para essas pessoas que o local não é seguro para elas, mas nem por isso a gente pode simplesmente retirá-las e não dar uma outra opção. Então, esse programa tem desde essa etapa, né, de realocação das pessoas, acondicionamento delas, né, em outros locais, até esse de melhorar toda a estrutura local, né, mantendo, por exemplo, uma área de várzea, né, para poder infiltrar água e reter água na hora que o rio sobe, restringindo o acesso das pessoas e etc. Então, é um programa muito legal lá em Belo Horizonte, já há algum tempo, né, ele já vem realizando assim, trabalhos em todas as bacias em Belo Horizonte, mas mesmo assim a gente vê, né, gerar aqueles problemas todos aí quando tem período de chuva forte. E aí nós entramos então numa outra situação onde a gente faz aqui primeiro uma análise, né, dessa condição desse sistema clássico que a gente tem da canalização, né, de coletar água e canalizar e levar para fora desse espaço, né? Então, essa figura aqui, inicialmente, ela apresenta para nós, né, bem essa condição. Então, a água, né, água de chuva, ela é gerada naquele momento que ela precipita da superfície, a gente coleta e um tubo, né, vai gerando, vai acumulando com o outro, então uma rede vai juntando com a outra, com uma rua, vai chegando na galeria, e aí a gente chega lá né, no corpo receptor com o hidrograma, né, com os picos muito elevados. Então, essa quantidade de água no tempo, olha, que chega muito rápido, e é isso que a gente quer evitar. Por isso que dá inundação no espaço urbano, é muita água para pouco espaço, né? As canalizações elas são com volume limitado em pouco tempo, então satura e a água, né, transborda, né, e a água vai inundar aquela região. Então, esse tipo de sistema de ligar uma rede com a outra, então você vai conectando muito rápido, né, todas as águas da bacia ali em um determinado ponto. Então, chega uma hora que o sistema, né, muita água em pouco tempo e acaba inundando. E aí a proposta, né, é justamente pensar numa condição não mais de canalização simplesmente, né? É lógico que a gente não pode abandoná-la, ela é muito importante ainda, mas a gente precisa de pensar em como reter essa água. Então, uma das estratégias é reter, aproveitar e infiltrar. Então, essas três, né? Essas três ações, né? Elas é que vão contribuir muito com a gestão das águas urbanas pluviais no meio urbano. A gente pensar não somente na canalização, mas também na retenção de água, né, na infiltração de água e no aproveitamento. Então, a gente vê alguns exemplos aqui, né, no caso de tentar infiltrar o máximo possível da água. Nós vamos ver aqui umas fotos de bacia de vala de filtração, pavimentos e áreas permeáveis, né? Isso tudo ajuda a diminuir esse volume de água que nós vamos ter que depois canalizar.
Então, a gente infiltrar ali, ó, ali onde está gerando a água, então no nosso lote. Então, a gente fala assim, na fonte, fonte geradora da água pluvial, na sua, né, grande, na maior parte dela, onde ela é gerada no espaço urbano, é nos lotes. Não é na rua. A rua a gente, né, está encaminhando para lá. Lógico que ela é uma área impermeabilizada, gera um pouco de escoamento superficial, mas a maior parte do escoamento superficial são gerados nos lotes, né? Através aí das suas superfícies de contato. Então, a outra estratégia, né, esgotar todas as possibilidades de infiltração, a gente pode então fazer essa retenção. E em algumas cidades isso já é exigido, né, de forma até normativa, lugares mais adensados, né, condomínios, prédios, precisam ter uma piscininha chamada, né, alguns chamam de piscininha, mas uma caixa de retenção de água de chuva. E aí, dos anos 2000 para cá, 2010, mais de forma organizada, começou a pensar no aproveitamento dessa água de chuva. Então, a gente aproveita. Então, a ideia é reter, né? Quanto mais a gente puder nos lotes, né? Nessas edificações. Uma estratégia interessante da retenção é, por exemplo, o jardim de chuva, mas o telhado verde é uma outra estratégia para reter a água, que ele funciona como uma esponja, né? E ela vai soltando de uma forma mais gradativa. E aí, aquela água que a gente vai liberando, então, dos lotes, né? Através desse reservatório, dessa forma de reter, a gente evita, então, que toda a água de chuva, né, naquele pior momento, que é quando a chuva está caindo, mais intensa, reúna toda de uma vez no sistema nosso de drenagem. Então, a gente está retendo o máximo possível e liberando aos poucos. E aí, lá no sistema público ainda, a gente pode ter alguns dispositivos de retenção, né? Que são os piscinões, as bacias de retenção de água de chuva, né? Então, são essas formas também de reter lá no sistema público. E aí, olha só que legal o hidrograma, como é que ele fica. Olha, aquele volume todo de água que a gente tinha no hidrograma anterior, nós vimos ele passar muito rápido, aquele volume de água todo estava chegando muito rápido, né, no ponto. E aqui a gente então está passando aquela quantidade de água toda sem um pico, sem um volume muito grande, né, e com um tempo maior. Então, essa é a estratégia, é passar o volume de água num tempo, né, mais lento para dar tempo da capacidade hidráulica para as redes suportarem todo esse volume de água, porque se esse volume de água chega todo de uma vez só, não suporta, transborda, né, como eu tinha falado anteriormente. Então, essa é a estratégia, né? E aí nós temos alguns tipos de técnicas, né, compensatórias, e um grupo delas é essas técnicas aqui não estruturais ou técnicas estruturantes, que é mais da parte do planejamento, da questão normativa, importantíssima, né, para a gestão urbana. E aí ela está relacionada a vários instrumentos. Então, por exemplo, desde a regulação do uso do solo, né, que a gente pode fazer lá no capítulo de uso e ocupação do solo, na lei de uso e ocupação do solo, do plano diretor, né, falando, né, normatizando aí áreas, né, percentuais de área de infiltração, áreas de áreas que podem ser ocupadas no lote, né, o tamanho da área que pode ser ocupada, a quantidade de área que pode ser impermeabilizada. Então, isso tudo aí vai, né, interferindo diretamente nessa produção de água de chuva depois para o sistema pluvial, né, o sistema público. Criação de áreas verdes para a gente filtrar mais água, da mesma forma, né, que eu falei dos lotes lá, a gente evitar ocupar ocupar menos possível os lotes e tal, ajuda, né, nessa questão da infiltração, né, essa não conexão ou desconexão de áreas impermeáveis, né, então a gente ter áreas ali sempre
nessas manchas mais urbanizadas, áreas permeáveis para poder suportar essa água que vai ser gerada ali, né? Aí já pensando na parte da engenharia, né, estrutural, então a gente tem as técnicas estruturais. E essas técnicas, a gente tem um conjunto delas, né, que a gente trabalha ela na fonte geradora. Então, basicamente lá no lote, lá nas edificações, né, que são as principais superfícies aí geradoras de água pluvial no espaço urbano. E aí a gente trabalha com algumas técnicas consideradas como localizadas, aquelas técnicas, né, pontuais ali, como o telhado verde, está ali naquele local, está ali naquele telhado, micro-reservatório, então, para a gente reter a água e sempre que possível aproveitá-la, né? Aproveitamento de água de chuva, assim, ele é importantíssimo e a gente pode nós vamos falar um pouco isso no abastecimento de água, mas usar essa estratégia de aproveitar água de chuva para as demandas domiciliares, para as demandas que a gente tem de água potável, pode reduzir o consumo de água potável em até 60%, por exemplo, numa residência. Então, ele é bom do ponto de vista também para manter lá a nascente, para manter o manancial, né, preservado, a gente está captando menos água e também uma questão econômica para, né, as famílias, então você reduz a sua conta de água também. Temos outras estratégias, então, voltadas aí à questão, o telhado verde, então, ele visa aquela linha de reter água, né? Ele vai reter o máximo que puder ali com uma esponja, depois ele vai soltando, né? Assim como o reservatório também, ele vai retendo, o poço de filtração e o plano de filtração, né? Elas servem ali para poder filtrar a água, né? Então, são uma outra estratégia, que é aquela de filtrar água no solo, né? E a gente tem sempre uma limitação com relação a essa filtração de água no solo, inclusive por causa das estruturas que nós temos no entorno, né? Dessas áreas que vão ser infiltradas. Um outro conjunto de técnicas também que a gente tem para atuar lá na fonte são as técnicas lineares. Então, como trincheira de filtração, é muito utilizada em estacionamento. Então, naquele local que a gente teria nas bordas aí do estacionamento com as valetas para conduzir água, a gente tem então essas trincheiras, são caixas de britas, né, que elas vão suportando, vão pegando essa água, acumulando, recebendo essa água do pavimento, e aí ela vai infiltrando o máximo possível. Assim como a vala de detenção é parecida também, só não tem um preenchimento com a brita dentro, então ela é gramada, nós vamos ver uma foto dela. Pavimento reservatório e o pavimento permeável. São duas estratégias assim muito importantes para usar, por exemplo, em estacionamentos, em áreas maiores, né? O pavimento permeável, ele recebe, né, essa água pluvial e ele possibilita a infiltração dela para dentro do solo, né? O pavimento reservatório é como se ele tivesse na camada abaixo ali das camadas do pavimento, né? Ele tivesse ali uma camada porosa, né? Como se muito utilizado um material granular, brita, né, para poder fazer uma espécie de uma esponja ali por baixo. Então, um reservatório ali por baixo, poroso, né, que depois ele vai soltando lá na frente essa água. E assim como áreas úmidas também lineares, né, então, alguns parques lineares, né, também são bastante utilizados para essas técnicas aí de controle na fonte, tá? São algumas dessas técnicas. Então, a gente vendo aqui o parque linear, né? Essa área protegida aí, vegetação no entorno do córrego, uma outra área aqui de bacia de detenção, então essa gramada, né? Então, durante o período da chuva, esse gramado aqui recebe toda essa água de chuva e ele pode ter um espelho d'água também, né? Então, um espelho d'água no período seco. Então, ele pode ter essa questão paisagística também, né, inserida, bem interessante. Os pavimentos permeáveis, como eu falei, né, pode ser os porosos, né, pode ser esse com intertravado, como a gente está vendo aqui, com a grama, né, que ajuda bem também. O pavimento
com grama, né? Mas tem um pavimento poroso, né? Que ele é uma estrutura onde a gente remove o máximo possível de finos e deixa como se fosse uma pedra pómez, aquela pedra que o pessoal passava, eu não, o pessoal passava para poder lixar, né, a sola do pé, né? Então parecido mais ou menos lembra aquilo ali, né? Então tem aqueles poros ali que ajuda a acumular água. Aqui nós estamos vendo uma foto de uma trincheira de filtração, uma foto que dá de um telhado verde super, ultra, né, bonito, né, paisagístico, uma foto de uma bacia de retenção de água de chuva, né, grande, essa aqui lá em São Paulo, e também uma imagem aqui, uma figura de um sistema de captação de água de chuva. Então, as técnicas, né, algumas delas compensatórias, né, alternativas àquele sistema da canalização é isso, né, é reter a água, infiltrar a água, aproveitar essa água de chuva, e aí a gente reduz esse volume de água que vai chegar todo ao mesmo tempo lá no sistema público, né, de drenagem. E aí, com isso, a gente consegue evitar muito as consequências aí dessa falha que a gente tem da drenagem pública, com todos os problemas depois, né, gerados. Pessoal, aqui nós temos algumas referências, né, como eu já tinha comentado com vocês, então, reforçando que lá na pasta 6 da nossa biblioteca tem alguns materiais, mas os dois livros, né, que a gente indicou aqui, que estão disponíveis na biblioteca nossa eletrônica, digital da UFOP, né, os livros contemplam esse assunto que a gente está abordando aqui, né? E também vocês podem acessar esse conteúdo, né? Informações nesse sentido, nesses dois canais ou nesses sites aqui, o da APS, que é da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, né? Então tem o site, o canal do YouTube deles, e o da Ondas, que é o Observatório Nacional do Saneamento, tá? Então tem o site e o YouTube deles também, então tem bastante coisa lá legal e tudo mais. Ficamos então por aqui com esse conteúdo da drenagem pluvial, e aí qualquer dúvida com relação ao fórum, né, com relação à atividade que nós passamos, por favor, né, entre em contato que a gente vai contribuir assim que possível. Ok? Agradeço então mais uma vez aí e me coloco à disposição de vocês, ok? Saudações sustentáveis para todos e para todas.